Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eu sou o pastor Danilson Castro e este é o nosso devocionário. Quando a ovelha pede que o pastor prepare uma mesa perante ela na presença dos seus inimigos, nós estamos falando de uma linguagem comum para o pastoreio. Mesa são os altos platôs, são os lugares de relva verde, são os espaços que ficam sobre os montes que o pastor conduziria as suas ovelhas. Então, neste processo de preparação, já falando sobre ele, o pastor precisaria abrir o caminho e fazer uma visita prévia, retirando as ervas daninhas. Mas ela declara que esta mesa está pronta e preparada defronte ou na presença dos seus inimigos. Logo, existem dois inimigos que são predadores vorazes, o leão e o urso. Nenhuma ovelha está isenta do risco de ser atacada por um leão ou um urso nos montes do Oriente Médio. E uma vez que a ovelha do Salmo 23 declara: prepare o mantimento, prepare a relva, prepare o pasto, na presença ou considerando a presença dos meus inimigos, esta ovelha está nos trazendo um sinalizador importante. Porque o pastor ele armava a sua tenda e ficava observando o rebanho a pastar. Uma vez que o inimigo se aproximava e a ovelha estava pastando, ela soerguia o olho e era possível encontrar a uma distância mínima um predador. Mas se avistasse o pastor, a despeito ou independente da distância que o pastor estivesse, essa ovelha naturalmente voltaria a se alimentar. Porque a ovelha ela possui senso de pertencimento. Ela tem consciência de que ela foi criada e que ela foi comprada e que ela pertence ao pastor. E que tudo que acontecer a ela será um problema do pastor. Esse senso de pertencimento precisa lançar sobre os nossos corações a consciência de que nós pertencemos a alguém que é maior do que tudo e do que todos. Pertencemos a um amor que jamais nos abandonará. Este é um primeiro princípio que nós precisamos ter em mente. A ovelha carrega consigo o senso de que pertence a algo maior do que ela mesma. Em segundo lugar, a ovelha ela não tem nenhum instrumento de fuga ou defesa. Ela não corre rapidamente, ela não tem como se defender. Ora, se o Senhor não estivesse conosco, o que diria então Israel? Ora, diga Israel, se não fora o Senhor que conosco estivesse. Essa é a declaração do Antigo Testamento que traz luz sobre este contexto. Quando o Senhor está conosco, o Israel é salvo. Quando o Senhor está conosco, ou porque o Senhor está conosco, nós temos o descanso. Porque não é a nossa capacidade de defesa e nem é a nossa capacidade de fuga. O que nos guarda dos predadores vorazes é a presença do bom pastor. E em último lugar, é a consciência de que nós somos amorosamente cuidados. Um pastor, ele não faz cálculos. Quando está diante de um predador e ele precisa arriscar a sua vida entre a sua vida e a vida da ovelha, o bom pastor não pensa duas vezes. Ele arrisca a sua própria vida. Inclusive, ele entrega a sua própria vida para que as ovelhas possam ter vida e vida com abundância. Logo, isso nos traz profunda paz. Prepares uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, é ter a consciência de que o bom pastor está nos observando. E o seu ato de observar se transformará em nossa defesa, porque independente do poder do inimigo, ele é o mais valente. O desafio desta semana é que você reflita sobre o maior enfrentamento, o inimigo mais difícil e mais duro, mais complexo que você teve que enfrentar na sua trajetória cristã. E neste enfrentamento, nesta dificuldade, você então pensou em desistir. Refletindo sobre esse tempo de prova, refletindo sobre este inimigo que muitas vezes não é visível. O leão e o urso é um inimigo que você consegue percebê-lo,
Mas existem inimigos invisíveis, inimigos que afetam-nos na interioridade, inimigos que removem de nós todo o nosso fervor emocional, todo o nosso desejo de espiritualidade, de viver de forma consistente a nossa vida cristã. Reflita sobre este inimigo, o desafio é este. E uma vez refletindo, lembre-se, ele já não mais te faz mal. Sabe por quê? Porque o bom pastor te conduziu, porque o bom pastor te conduz e o bom pastor sofrerá todos os riscos necessários para que você tenha vida e vida com abundância. Deus abençoe a sua vida em todo o tempo.